Após preparar a amostra, nós adicionamos água aos poucos com um borrifador e misturamos esse solo para distribuir, para homogeneizar essa água no solo. Apresentando um pouco de coesão, nós já podemos compactar o primeiro ponto. Pegamos uma quantidade de solo, adicionamos no cilindro, de forma que após compactado ele ocupe aproximadamente 1/3 do volume desse cilindro. Aplicamos o número de golpes conforme a energia escolhida, lembrando que o soquete precisa ficar na vertical. Após compactada a primeira camada, ela fica uma superfície lisa, então nós precisamos, com uma faca, fazer pequenas ranhuras para que a próxima camada tenha boa aderência com essa primeira. Feito isso, nós vamos adicionar nova quantidade de solo, de forma que após compactado ocupe aproximadamente 2/3 do cilindro, e aplicamos os golpes da mesma forma como na primeira camada. Escarificamos essa segunda camada e colocamos solo para compactar a terceira. Após a terceira camada, notamos que o solo fica um pouco acima do colarinho. Então, para desconfinar isso, nós temos que raspar com uma faca as bordas do cilindro e aí sim nós podemos retirar o colarinho sem quebrar o solo que está dentro do volume útil. Como tem um excesso, nós utilizamos uma ferramenta cortante, pode ser uma faca ou uma régua biselada, para rasar. E após tirar todo o excesso, nós podemos finalizar a limpeza com um pincel. Retiramos o cilindro da base e colocamos na balança para pesar. Depois, com a ajuda de um extrator de amostra, nós retiramos o corpo de prova de dentro do cilindro, porque nós vamos precisar levar esse cilindro para a bancada e quebrá-lo, pode ser com uma faca ou outra ferramenta cortante. Do interior do cilindro, ou seja, com o solo lá do meio desse corpo de prova, nós vamos tirar pequenas amostras para colocar nas cápsulas metálicas, porque nós vamos determinar o teor de umidade pelo método da estufa, como nós aprendemos lá em Mecânica dos Solos 1. Levamos essas cápsulas com o solo úmido para a estufa e deixamos lá por um tempo, até obter a constância de massa. Obtendo a constância de massa, nós vamos pesar essa cápsula com o solo seco e determinar o teor de umidade.